Já passou o tempo em que o homem ia pra barbearia pra abaixar a quantidade de cabelo que ele tinha na cabeça e na barba. Hoje ele quer uma barba bem feita. Ele quer um cabelo bem cortado, ele quer decidir qual é o estilo que ele quer, né? Então, tá até em alta, muito vídeo de visagismo e tal. Como que você quer, qual é a imagem que você quer passar. Por mais que tenham alguns extremos até engraçados com relação a isso, mas a ideia é essa. Não é só mais cortar o cabelo pra abaixar. É essa questão de a minha imagem, o que eu quero. Olá pessoal, meu nome é Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Toda quarta-feira, 10 da manhã, no Spotify e também no YouTube. Estamos aqui, o nosso objetivo é desenvolver a sua liderança. Pessoalmente, meu objetivo é ajudar você com mais conteúdo por minuto que qualquer outro podcast que você possa ouvir. Nesse episódio de hoje, nós temos alguém fantástico. O nome dele é Felipe Barros. O que é especial dele? Ele tem uma loja de barbearia, mas mais do que isso, ele conseguiu interligar a formação dele, interligar o que ele faz também com missão, com propósito. Eu sempre amo histórias assim. Ele vai falar um pouquinho da história dele e nós vamos aprender sobre liderança, mas uma das áreas que ele desenvolve muito é a liderança em outras pessoas. Muitas pessoas abrem um negócio e eles guardam tudo para eles. Eles querem, assim, controlar tudo. O Felipe não, igual eu e alguns outros empresários, nós compartilhamos o nosso know-how, ajudando-nos, desenvolvendo outras pessoas. Incrível. Junto com a gente aqui, nós também temos Micah Murdoch, filho meu, mas também empresário. Ele lidera uma escola. Bem-vindo, Micah. Primeiro, depois vamos falar com o Felipe, mas, Micah, dá um alô aqui pro pessoal. Alô a todos, muito prazer estar aqui, animado para estar num podcast de Fala Líder como como é que fala isso? Co-líder. Co-líder, vamos dizer assim, co-líder. Co-líder do Fala obrigado. Líder, é isso? É isso aí. Que legal. Felipe, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. É uma honra ter você aqui com a gente. Conheci você cortando o meu cabelo, não foi isso? Foi isso. Então me fala aí como é que a gente se conheceu e aí vamos falar um pouquinho sobre sua missão. Primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado a vocês pela oportunidade. E sim, conheci o senhor através de um atendimento lá na minha loja, né, a qual o senhor citou, e dali começamos a ter aquele bate-papo que eu acho que é bem comum dentro de uma barbearia, né? Aquelas conversas todas. E ao conhecer um pouco um do outro, eu acho que o assunto em comum que acabou surgindo, tanto também com o seu filho, que estava frequentando lá. E meu genro também. E o seu genro também, né? Luiz. Tá faltando quase ninguém do ladinho família, da igreja, né? Do lado da igreja. Um monte de pastores da nossa igreja corta o cabelo lá. Sim. Lá é fantástico. Dica aí pra vocês, tá? Inclusive, eu tenho que mesmo. passar ali agora. Né? E aí foi quando surgiu o assunto que mais aproximou a gente, né? Que foi a ONG. Então, Felipe, uma coisa que eu amo, a gente já pode aprender uma dica de liderança aqui, é que esteja disposto a encontrar ouro em tudo que você faz. Então, a gente desenvolveu uma conversa, a gente conversou sobre missão e propósito, e depois dessa conversa, você já estava cortando, já estava amigo de todo mundo aí, já estava crescendo, a tua loja crescendo muito, mas aquela conversa abriu um espaço para você. Hoje você é um dos professores que o pessoal mais gosta, um dos professores que tem mais alunos no Dream Center, que é a nossa ONG, já formou, assim, dezenas e dezenas de profissionais através do seu curso, e agora você tem um monte de outros cursos na ONG e outros cursos fora da ONG também, não é isso? É isso. Na ONG, o que eu entrego aqui para a ONG é o meu curso 1.0, que é a pessoa que ainda não sabe nada. Ela está chegando para poder estudar e ela vai aprender os primeiros passos dentro da barbearia, que seria cortar cabelo, fazer barba e fazer uma sobrancelha. Com isso, ele já consegue entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar o seu primeiro dinheiro dentro da profissão, né? É um tempo que a gente tem aqui na ONG de 4 meses para poder estar fazendo esse trabalho. Não é tão simples assim, porque eu costumo ensinar teoria e prática, né? A minha apostila que eu tenho, que ela também vende online, só a apostila, foi o que eu entreguei aqui para todos os alunos.
E nessa apostila eu utilizo para dar toda a parte teórica para os alunos. Porque não é só você saber cortar, mas é saber o porquê que você está cortando daquela forma. Sim. Tem uma técnica por trás. E negligenciar isso é antiprofissional, mas assim, é desperdício de potencial. Porque quando você sabe o que está fazendo, você domina mais aquilo que você faz. Sim. Não é só fazer, né? É saber o que fazer. A grande pergunta que eu tenho, Felipe, ó, você tem uma loja, uma barbearia, você tem a sua profissão. Eu penso, puxa, quanto mais barbeiro tiver, menos cliente você vai ter, porque vai ter que compartilhar coisas. Por que é que você está tão interessado em formar outros barbeiros? Tá, vamos lá. O senhor citou o ponto de compartilhar, né? Então eu já vou começar aqui para entrar nesse ponto, te entregando esse presente, For me? compartilhando algo da minha empresa, Puxa, tá? Fica à vontade obrigado. para poder... Posso inclusive, abrir agora? Pode, mostra aí pro Olha pessoal. só. Vamos ver se o senhor vai gostar, né? Eu já gostei, eu já gostei. A sua marca aqui, né? Hero, que é uma marca super legal. Ó, personalizado. Isso. Uau. Personalizado. Isso. Top. Isso. Top. Fantástico. Vou Isso deixar daí- aqui pro pessoal ver. Vamos deixar isso aqui. Inclusive, Deixa eu vários clientes lá da Hero, eles têm essa caneca também personalizada. Sim. Porque fazem sobre encomenda. Ah, perfeito, Né? perfeito. É algo que a loja tem para vender para os clientes. Tem até aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, o QR Code, que é o seu Instagram, não é isso? É o Instagram da A Hero gente vai Barber. colocar embaixo ali para o pessoal ver também. Isso. Então, fala aí, por que... Então, o porquê do compartilhar, né? Primeiro que é um princípio bíblico que eu aprendi de criança. Então, eu acredito que as coisas que a gente aprende quando criança, a gente leva para a vida. Sim. E você começa a ver aquilo na prática quando você começa a exercer, né? É muito fácil a gente falar na teoria sobre as coisas, mas quando a gente coloca na prática, o entendimento fica mais fácil. Então, essa questão de compartilhar eu não penso que eu vou ter que dividir a minha clientela. Sim. Eu penso que vai acontecer um transbordar da clientela a partir do momento que eu estou abrindo espaço para que outra pessoa também possa ter um faturamento financeiro sobre a vida dela. Porque essa pessoa também tem planos, essa pessoa também tem sonhos, essa pessoa também está batalhando para crescer na vida, assim como eu. Então, por que não gerar essa oportunidade? Então, você rompeu um limite. Você Sim. rompeu um limite. Sim. E você está ajudando outras pessoas a romper também. Sim, porque a partir do momento também que você começa a não dar conta do seu trabalho, é um momento que você precisa enxergar, se você tiver essa característica de liderança, que você precisa delegar a função para pessoas. Não por uma questão de você querer uma hierarquia ou não. Isso é algo que eu acho que vem de maneira natural. Eu acho que é por uma visão de o que você quer que cresça? Você ou o negócio em si, o estabelecimento, a ideia, sabe? E a minha vontade era de ver a Hero crescer. E para a Hero crescer, ela precisava atender mais pessoas. Exatamente. Pessoas essas que o Felipe sozinho já não dava conta. Eu estava numa situação onde eu atendia, eu dava aula lá dentro da loja já no particular. Inclusive, o barbeiro mais antigo que está comigo é o Lucas. Sim. E ele fez o curso particular lá comigo. E hoje, depois de ter sido se formar e tal, hoje ele está comigo há uns 3 anos já. Vai fazer 3 anos que ele está comigo. E ele está com uma clientela gigante. Eu não daria conta de atender os meus e os dele. O Lucas corta o meu cabelo. Exato. O Lucas corta. Então, o Lucas que você formou, corta. Então, isso já é assim um sinal incrível que você tem alguém junto com você há 3 anos. Eu imagino que você tem que ter uma capacidade de liderança grande, não é, Maica? Com certeza. De ter alguém, de formar alguém e a pessoa ficar com você por 3 anos. Mas eu queria falar um pouco também, antes de passar para um outro assunto, você fala sobre o compartilhar. Você dá aula na ONG já faz 2 anos. Você formou 4 turmas, acabou de formar uma turma agora. Quantos alunos total, mais ou menos? Então, ele falou que começa com 25, mas nem sempre os 25 se formam, né? Pode responder. Começa Então, com 25, Então, padrão de da 75 turma. a 100 alunos formados. Com certeza. Porque, assim, tem as pessoas que desistem, né? Tudo na vida
Tem coisas que as pessoas começam e acabam desistindo. Não é o ideal, mas é o mundo real. E assim, a nossa vontade é que todo mundo se forme. Claro. Todo mundo que iniciou Mas a termine. realidade, todo mundo recebe o que ela investe. No caso, não é dinheiro, mas é o tempo das pessoas. Algumas pessoas não chegam junto e não tem Mas, dedicação. Felipe, só assim para todo mundo entender. Você recebe quantos reais mensal para dar aula no Dream Center? R$0. R$0? Não, vamos ser um pouco mais verdadeiros com isso. Eu recebo uma ajuda de combustível. Combustível. Que é simbólico. Simbólico. Para poder eu vir. E então olha só, amor e assim, mesmo, é amor. É amor. Então, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque você tem um coração realmente de ajudar pessoas, de entregar o seu tempo, os seus recursos, você traz o seu equipamento, eu imagino também. Sim. E assim, você faz tudo isso só para poder ajudar uma pessoa que está numa situação que não é profissional em nenhuma área, ou quer mudar de profissão. Por que você faz? De onde vem esse amor? De novo, Bíblia. O que acontece? Essa questão de servir, né? É o que eu aprendi também quando criança. Então, toda a oportunidade que eu tenho de servir com os talentos que eu tenho, com aquilo que eu acredito que Deus colocou em minhas mãos, eu faço. Antes mesmo de atuar aqui na ONG, eu já fazia algumas ações sociais. Algumas com políticos, outros com outras igrejas. E após eu começar a servir na ONG, eu continuei com essas ações. Então, tem muito conteúdo lá no Instagram da Hero mesmo, que vai ver eu fazendo ações sociais. Às vezes os meninos iam comigo. E, cara, eu acredito muito no princípio da semente, né? Por mais que eu não faça com a intenção de ter algo em troca, eu sei que eu vou ter algo em troca. Porque depois que você planta a semente, não tem outra coisa a acontecer senão ela crescer e dar frutos. Sim. E eu não sei quando eu vou colher, como eu vou colher, da onde que vai vir, mas eu acredito, assim, muito nisso. Eu vou colher. Sim. E isso é uma coisa até que você ensina para os próprios barbeiros dentro da aula. Porque você estava conversando comigo mais cedo, você tem um aluno que se formou numa turma passada, Sim. que você até chamou para trabalhar com você. Sim. E aí você não deixou de ensinar ele a devolver também, e ele tá lá como que auxiliar também lá? E isso é interessante, porque isso partiu dele. Legal. Eu não chamei ele para ser o meu auxiliar na turma. Sim. Esse aluno é o Eduardo, ele trabalha também lá na Hero, e ele foi da 2ª turma. Quando ele acabou o curso, ele inclusive nem se sentia ainda preparado para trabalhar, e foi uma surpresa para ele quando eu convidei ele para trabalhar. Ele participou de mais algumas ações sociais comigo. Na época eu até remunerei ele como uma forma de incentivo. Sim. Uhum. Ele nem queria, né? Ele estava empolgado com tudo, mas eu conhecia a realidade naquele momento dele, então eu me senti na obrigação de ser responsável por isso. E assim, ele se entregou, né? Teve toda aquela doação dele também nas situações todas que eu fui trazendo para ele. E ele começou a trabalhar. Já fazem 10 meses que ele está trabalhando comigo, né? E essa última turma agora, quando ele começou a trabalhar comigo, eu estava na 3ª turma. E aí, na 4ª turma, ele tinha falado para mim, Felipe, posso te ajudar lá na ONG? Uma coisa interessante, é impressionante, você já formou muitas pessoas, né? Sim. Só no Rio Dream Center, 75 no mínimo, né? Sim. A pergunta que eu tenho, será que tem algum perfil específico para um barbeiro? Você consegue bater o olho antes, assim, no primeiro dia de aula, você consegue bater o olho e sabe, esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar, ou não tem como ver, depende do desenvolver das pessoas? O que você me diz aí? Tá, tecnicamente o que eu falaria a respeito disso a gente está lidando com um trabalho que ele exige uma destreza manual. Sim. Então, bater o olho na pessoa e já julgar isso é um pouco mais difícil. Mas conhecendo um pouco sobre a pessoa pode facilitar. Exemplo, eu já tinha trabalhado com solda, tanto de eletrodo quanto de... tem a tocha e a vareta. Não, esqueci agora o nome.
O pessoal vai pensar que você tá Mas mentindo. o pessoal vai saber. Não. Deixa nos comentários o que ele tá E tentando o pior é falar. que eu nem tenho foto pra mostrar pra vocês. Esse aí vai ficar Com eletrodo. Eram os dois tipos de solda. E isso exige uma destreza manual. Eu Sim. lembro que na época que eu treinava pra aprender essa segunda solda, cara, o pessoal no trabalho fez uma piada comigo de falar que eu tinha que almoçar com a mão esquerda pra aumentar a minha capacidade motora ali na mão esquerda. Eu ficava no refeitório almoçando com a mão esquerda e virei piada na empresa. Mas enquanto eu não aprendi também, eu não parei. Sim. E aí depois eu tava ali, capacitado, executando o trabalho. Né? O que era piada virou remuneração. Né? E eu toco violão também, é outra coisa que exige uma destreza manual. Então, pra mim, foi fácil aprender a cortar cabelo. Então, eu acredito que as pessoas que tenham esse já histórico de ter uma facilidade com serviços manuais vão ter uma facilidade para aprender. Mas tem um outro dom que pessoas muitas vezes não desenvolvem. É o dom de perseverança. É o dom de chegar na hora. É o dom de disciplina pessoal. E muitas vezes o que eu vejo é pessoas, às vezes, têm um dom de capacidade física, mas o emocional deles não suporta o nível de dom que eles têm. Então, eu já percebi que muitas vezes em barbearia tem uma rotatividade bem alta de pessoas. E essa rotatividade não é eu não sou da área, mas eu imagino que essa rotatividade não é tanto por causa da prática, o desempenho, mas muito mais por causa do profissionalismo, né? Do profissionalismo, o perfil profissional de alguém. Você concorda com isso? Eu concordo. E como eu tenho essa vivência a respeito, né? E a minha experiência me diz que todos aqueles que trabalharam comigo sempre foram por um tempo longo. Nunca assim, quem resolveu ir trabalhar comigo mesmo. Não é quem vai ali, deixa eu ver aqui se vai fluir ou não. Quem falou, olha, tô indo trabalhar. Sempre foi por 2 anos, 3 anos. O Pedro, que também trabalha com a gente lá, ele já tá lá há mais de 2 anos. O Lucas há quase 3. E o Eduardo tá indo pro seu primeiro ano, né? Eu tive outras barbearias antes da Hero e também tive esse histórico de formar aluno, ele começar a trabalhar e ficar por uma longa data. Eu acredito que parte disso também é com relação a quem é o dono da barbearia. Como ele se comporta, qual é o tratamento dele com os seus liderados. Nem sempre é culpa do liderado. É verdade. Porque eu já tive da outra posição. Eu tive uma experiência na Europa como barbeiro. Eu já rodei França, Amsterdã, Portugal. Então, essa experiência lá fora também me fez lidar com outros tipos de pessoas, tanto como público quanto como dono, né? E aqui no Brasil também, eu já trabalhei em algumas barbearias antes de eu abrir a minha primeira barbearia. E eu já passei por situações que eu acredito que nenhum colaborador quer passar. Inclusive, eu conheço alguém, não em barbearia, mas alguém que trabalhou em salão, trabalhou lá e foi descobrir que o dono do salão estava roubando dela, né? Então, que é uma vergonha. Então, realmente, você tem razão. Muitas vezes a rotatividade talvez seja decorrente do profissionalismo da loja em si. É verdade. Também tem os dois lados. Não estou anulando. Eu concordo com o que o senhor falou, mas estou trazendo esse outro ponto também. Como é que nós podemos ensinar essa parte mais de profissionalismo para o barbeiro? Muitas vezes alguém vem, não tem profissão nenhuma, talvez terminou a escola de algum jeito ou outro e não tem histórico de entender que quando marcou um horário tem que chegar lá no horário. Como é que você forma isso em alguém? Dá para formar ou está tudo perdido? Não, dá para formar. O ponto nós estamos trabalhando num nível de um curso profissionalizante. Sim. E nesse nível, independente do que as pessoas pensam ou deixam de pensar, já deve ser levado tão a sério quanto qualquer outro nível de ensino. Com certeza. Porque é uma profissão. Sim. O barbeiro é uma profissão. Isso fez parte da minha crise que eu tive lá atrás. E, cara, não tem como o cara
ser levado a sério como profissional se ele não respeitar um mínimo de horário, se é um cara que tá sempre faltando. Porque não é um trabalho de carteira assinada. É um trabalho onde você faz ali um contrato de CNPJ, de prestação de serviço. Para os barbeiros que não conhecem, existe... Meu trabalho não é um trabalho de carteira assinada e tá dando certo, né? Não é, Michael? E o seu? Você tem carteira assinada? Não. Então, mas tá dando certo também. Mas exige esse compromisso liberal de vocês. É, isso aí. Pois é. A gente tem uma lei do salão parceiro, tá? Se você é barbeiro Sim. e não sabe, procura, porque é muito importante para você. E você vai fazer ali o seu contrato, mas isso não quer dizer que você não tenha uma responsabilidade com o horário, com dias de trabalho e tudo mais que foi combinado entre o colaborador e o dono da barbearia, no momento da contratação, no momento em que estavam ali fazendo o seu acordo do dia a dia de trabalho. Então, sim, dá para ensinar toda essa questão para o aluno. É diferente de quando você já contrata alguém que já é barbeiro, a pessoa vem, você até vai avaliar a técnica dela. Pô, tá aprovado, ele sabe fazer o serviço, contratei. Só que você não sabe como é a conduta da pessoa. E isso você vai descobrir no decorrer do tempo. A diferença de um aluno que você mesmo formou é que você já sabe tudo que você ensinou para ele a respeito da parte técnica e a respeito da parte de como agir no dia a dia para ser um profissional. Então, você já pensou em... Você está escalando, produzindo, desenvolvendo profissionais. Você já pensou em escalar a sua própria loja e abrir outras lojas com os profissionais que você está treinando? O que você acha disso, Mike? Você acha que tem condição de ser escalado? O modelo de franquia existe no ramo de barbearia, né? Sim. Você já pensou nisso? Sim. Então, eu já pensei tanto no modelo de franquias... Ou loja própria. Quanto no modelo de loja própria, Sim. né? De abrir outras unidades. Eu até tive a experiência de abrir, foi, eu acho que no final, bem no final do ano passado, abri uma unidade nova. E ela durou 4 meses, acabou não dando certo por uma junção de fatores. Sim. O que mais pesou para mim foi como estava o entorno da loja, né? Porque eu estava num aglomerado de outros negócios. E o que estava acontecendo não estava sendo tão favorável. Então acabou prejudicando muito a questão do movimento, a questão ali do acesso dos clientes. E isso foi o que mais pesou para que tivesse fechado. Acredito que se não fosse isso, estaríamos aí com 2 unidades funcionando porque perfeitamente. eu olho aqui para o seu branding, né? Um branding bacana, né, Michael? Maneiro. Branding top aí. Gostei do nome do Instagram, Hero Barba RJ, né? Top. Eu acho que eu acho que é o tipo de negócio que dá para escalar. O mais difícil de escalar é desenvolver os profissionais. É o que você faz assim direto. Sim. Então, se você pudesse desenvolver profissionais para escalar um negócio, é parecido com um funil de vendas, só que é um funil de desenvolvimento de liderança. É um pipeline de liderança. Você já tem esse pipeline rodando. Imagina quantas pessoas poderiam ser beneficiadas. Imagina como você poderia crescer com escalando o teu negócio. Você acha que isso é algo possível aí para o seu futuro? Eu acho que sim, mas confesso que essa parte eu ainda preciso aprender. Principalmente com relação à franquia. Tá? Eu preciso aprender para que eu saiba como estruturar algo saudável e algo que seja bom para ambas as partes. O coração de franquia. Eu amo franquia, porque o coração de franquia é você pegar algo que você entende, você deixar um modelo bem redondinho e você se entregar para ajudar outros a repetir o mesmo e ter o mesmo sucesso que você teve. Esse é o coração de franquia. E eu acho que esse é seu coração também. Porque você montou algo bom, de sucesso. Assim, muitos dos pastores nossos vão lá. E você conseguiu multiplicar isso na vida de pessoas. O próximo passo é só levar, encontrar aqueles profissionais mais capacitados,
não só na técnica de corte de cabelo, mas também com aquela veia empreendedora, né? Porque qualquer negócio, você tem que ter uma veia empreendedora. Mas se você tem 75 desses, pelo menos 10% tem essa veia. Então, continue multiplicando os profissionais e encontrando aqueles que têm uma veia empreendedora e desenvolver eles. Outra coisa sobre franquia, você nunca pode dar nada de graça, tá? Para um franqueado. Porque ele, se alguém entra num negócio sem eles arriscarem nada, aí é muito fácil eles saírem, né? Então, se alguém entra, se você monta um negócio para alguém, você dá tudo, a pessoa fala assim, não deu. Aí eles não arriscam nada, aí você vai perder tua camisa com eles, porque quando as coisas ficam difíceis, em qualquer empresa tem um momento que fica difícil, a pessoa que não investiu nada para eles, não é nada, dá as costas e fala, não deu. Aí você fica com o problema todo. E aí acaba sujando a marca, né? E aí suja a marca, né? Então, eu tenho uma franquia de escolas, o pessoal que entra paga para valer, pago para valer. Porque eu quero que eles sintam que eles arriscaram. Fazer eles se comprometer com aquilo, né? Exatamente. Dinheiro faz comprometer. O que você acha, Maica? Com certeza. Eu tô pensando aqui em modelo de barbearia e assim, o barbeiro, o trabalho do barbeiro é construir uma clientela, né? Então, eu acho que similar a talvez fidelizar. A outros, fidelizar, né? Mas eu imagino que é difícil você abrir uma loja nova e colocar alguém lá que já tem a clientela daqui. Sim. Geralmente essa pessoa não quer ir para lá, porque o pessoal dele tá aqui. E aí, a primeira pergunta, como é que você resolve isso? Ou você já tentou resolver isso? E a outra coisa que eu ia te perguntar é porque você já é um cara que tem um projeto, que tem um plano. Como é que tá o seu branding pessoal? Por quê? Por que eu pergunto? Porque é difícil você pegar alguém, um barbeiro qualquer, talvez não tenha a experiência que você tem, mas é um bom barbeiro, tem a clientela, e mudar de lugar. Para você, se você tem um branding pessoal maior, talvez as pessoas iriam um pouco mais de longe para continuar tendo corte com você. Ou talvez, quando você vai para um lugar melhor, vamos supor, exagero aqui, mas você tem 1 milhão de seguidores. Tem gente que no lugar onde você está indo, que já te conhece, que talvez queria cortar com você. Então, essas duas perguntas. Como é que você vence essa batalha? E segundo, vale a pena você investir no seu brand pessoal para que você possa ser a nova atração desse lugar novo? Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Eu penso muito no colaborador que já está comigo naquela unidade. Então, eu não penso que seria também bom para ele recomeçar, ainda que alguns clientes vão até ele, né? Ele teria uma queda no seu faturamento. Isso ia afetar a vida dele. Sim, ele não vai querer. Ainda que ele quisesse, assim, eu já não passa pela minha cabeça para poder preservar o que ele tem. Né? A intenção é sempre fazer com que ele tenha mais, não menos. Sim. Né? Então, por exemplo, tudo o que eu faço na Hero, eu tento junto abrir uma porta para que eles consigam ir junto. Por exemplo, todos os colaboradores da Hero têm acesso a serem professores lá e terem os seus próprios alunos, usarem a estrutura da Hero, certificado da Hero, a apostila da Hero, para poder darem aula ainda mais com o meu auxílio e poder ganhar esse dinheiro também de instrutor. Todos eles. Os cursos online que eu tenho, que eles também são afiliados. Então eles podem divulgar o link para poder vender. E quando eles vendem, a comissão também vai para eles. Então tudo que eu faço é já com essa visão de aumentar. Então, para isso daí, sempre vai ser com um colaborador novo. Sempre. Então, se eu for abrir uma loja amanhã em outro lugar, como eu fiz a loja do ano passado, inclusive eu abri uma sociedade para o meu colaborador mais antigo, que foi o Lucas, nessa loja nova. Sim. Para que ele também pudesse ter um percentual do faturamento da loja nova na vida dele. Sim. Ou seja, eu busco de verdade olhar para todos os pontos Generoso. que eu tiver para poder elevar quem tiver comigo. Porque se ele abraçou a ideia no início, quando tudo tá andando, ele tem que andar também. Não pode só eu andar
e todo mundo ficar para trás me olhando e batendo palma para mim. Não é essa a minha ideia. Mas você, brand pessoal, Mike, ele tem, né? Porque quando eu vou lá na Hero, eu vejo todo mundo lá, camiseta preta, coladinha desse jeito, assim, braço musculoso. Obrigado assim, a malhar, obrigado a fazer crossfit. Sapato, tênis branco. Você padronizou isso, não é? Não, padronizei. A gente, no início, não tinha uniforme, né? Que é um erro, na minha visão, de muita barbearia. Isso tem no meu curso lá de empreendedorismo. Gerar uma identidade. Gerar uma identidade. E a gente foi testando alguns uniformes. Teve um momento onde tinha o nome do colaborador atrás da camisa e a logo da Hero. Depois passamos por uma fase bem social, uma calça bege ou branca social, sapato social, a camisa, o cinto por fora. Eu lembro. E depois achamos um padrão de calça jeans também. Manteve o sapato social e a camisa preta sem estampa. E, cara, ficou bonito, ficou uma identidade visual. Dá uma impressão muito legal. E o cliente que chega, se ele for novo, ele vê 4, 5 pessoas com a mesma roupa, ele sabe, pô, esses caras trabalham aqui. São sérios. Os outros que estão com roupas diferentes são clientes. Então isso ajuda também a ele ver se tem alguém disponível ou não. Mas quando eu falei sobre branding pessoal, eu falei mais sobre a internet. Internet, online. Tá, vamos lá. Esse é um dos pontos bem fracos meu. Por quê? Na época em que eu tive a minha crise profissional, eu já tinha um brand pessoal com relação a isso bom pra época. E foi uma época em que eu passei, assim, 2 anos quase que em depressão. Foi uma semi-depressão, vamos chamar assim. E onde eu me desfiz das redes sociais, eu fiquei enfurnado dentro de casa, eu tinha vendido a loja, eu passei por uma fase bem difícil, né? E assim como eu não sei como eu entrei, eu também não sei como eu saí, mas eu dou total mérito a Deus. Eu sei que ele sempre esteve ali, até quando eu achava que estava sozinho. E depois eu tive que começar de novo. E passei um bom tempo com a minha rede social nova trancada. Então eu fazia muita mídia na Hero, no Instagram da Hero, mas o Instagram do Felipe não tinha. Então quando tinham, eram coisas pessoais. Coisas do CrossFit, do campeonato, eu treinando, ou de musculação, ou da igreja, ou tocando um violão. Então assim, não eram coisas voltadas para a barbearia. Apesar de ter lá também ação social, tem eu discursando aqui na formatura do pessoal da ONG, mas não é um trabalho voltado para isso. Então, por isso é o meu ponto mais fraco. Então, deixa eu fazer uma pergunta difícil. A gente sabe que, especialmente no ramo de atendimento, uma presença online é muito necessária. Muito, concordo. Agora, a pergunta é difícil. Você teve um período traumático, talvez. Você passou por uma depressão, você falou, uma semi-depressão. Você acha que isso está influenciando você não a voltar? E será que tem algum pingo de medo ali dentro de você voltar para esse lugar escuro? Não. Com relação a isso, tá zerado. Eu acredito que eu tenho uma facilidade para criar conteúdo, para falar, para me desenvolver diante de uma câmera. E eu tenho muito conteúdo, inclusive, na Hero, na página da Hero, a respeito de tudo, de técnica, a respeito de notícias, a respeito até... Eu tô com uma pegada agora de Café com Teu Barbeiro, onde eu falo de temas polêmicos dentro da barbearia. Legal. Por exemplo, se o teu cliente marca um horário com você e não vai e nem te avisa, significa que ele não acha o teu trabalho tão importante assim. Esse é o Café com o Teu Barbeiro. E aí depois começa. É meio que uma cópia de um outro influencer que tem esse quadro. Cópia é ótimo, cara. É uma cópia. Se tá funcionando... Funcionou perfeitamente pra ele. Bota o teu jeitinho ali e faz. Exato. Funcionou perfeitamente pra ele. Eu copiei e trouxe pro ramo da barbearia. Então, assim, tem conteúdo e eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Eu só não trouxe esse conteúdo 100% da barbearia para o Instagram do Felipe Barros. Eu mantive ele na Hero, com a intenção de viralizar na Hero, para que eu atraia o público certo de barbeiros. Porque, por exemplo, os 2 cursos online que eu tenho são só para barbeiros.
Então, qualquer outra pessoa, por exemplo, você não faz sentido para você comprar o meu curso de barbeiro, né? O curso de instrutor e de empreendedor. Mas para um barbeiro, vale muito a pena. Então, eu estou tentando fazer esse brand no Instagram da Hero Barber. Não no meu pessoal. Entendi. Apesar de que, sim, eu concordo. Seria perfeito se eu tivesse no meu. Eu digo isso porque eu tive em Itu, São Paulo, e eu conheci o cara que tem, eu acho que é a maior franquia de tintas, que é a da Decor Colors. Sim. E ele é o fundador dali, e ele faz toda a mídia. Ele pessoalmente faz toda a mídia. É mesmo? Sério, e ele tem 2 ou 3 milhões de seguidores. E ele tava lá na igreja que eu fui, vendendo uma franquia Legacy, e ele tava lá pintando a quadra da igreja. E ele faz todo o conteúdo, tudo ele faz. Então ele tem, mas ele faz os anúncios através do Instagram dele. Mesma coisa, o Carlos Wizard. Ele tem um perfil pessoal, assim, vamos dizer, não tão pessoal, não tem o café da manhã dele lá. Mas é ele. Sim. E isso fazendo um trabalho bem feito, traz um gancho muito forte. Né? A gente não pode esquecer disso também. Então, Mike, ajuda eu quero fazer isso também. Mas agora você já explodiu com o filme, você já tá bem já, você tá bem. Então, quais as dicas? Você veio aqui para uma mentoria, Felipe, né? Sim. Então, você trouxe alguma pergunta aí pra gente? Mesmo sem eu perguntar, né? Antes de eu perguntar, vocês já tocaram em 2 pontos muito fortes, que é a questão do brand pessoal, né? E a questão das franquias, que são os pontos fracos que hoje eu reconheço que eu tenho. Então, o que vocês tiverem para agregar a respeito disso seria muito bom. Eu amo franquia. E eu acho que você tem tudo para franquear. Você tem um brand legal, você tem uma loja bem que é reproduzível, escalável. Você tem um pipeline de desenvolvimento e liderança. Então, você tem tudo. E você tem um perfil de coração correto, que uma franquia tem tudo a ver com ajudar outros a fazer a mesma coisa que você fez. Então, você tem esse coração. Então, eu acho que é fácil. Agora, tem algumas coisas bem técnicas que tem que acontecer, porque eu já vi muita gente fazer uma franquia informal. Não funciona. Você vai ter gente que vai reproduzir errado, vai estragar a marca, não vai te pagar, vai gerar um mal-estar muito grande. Então, é muito importante abrir uma franquia certo antes de abrir, antes de começar a franquear, fazer da maneira certa. Isso envolve abrir um outro CNPJ para isso, isso envolve entender a lei do franqueado, isso envolve montar 2 documentos. O primeiro documento, que é um circular de oferta ao franqueado, onde você explica tudo, mas você tem um contrato de confidencialidade, aí ele tem 10 dias para decidir, depois ele paga uma taxa e toca para frente. Também é importante uma franquia você ter seu sistema de computador, porque você quer fiscalizar a pessoa para ter certeza se a pessoa está fazendo certo, e muito disso acontece dentro de um sistema de computação. Então, ter o seu próprio ajuda isso. Mas o que ajuda mais do que qualquer coisa, se você tiver um brand pessoal para anunciar essa franquia, aí eu acho que também para franquia, os seus sistemas têm que funcionar muito bem. Então, você já tem um sistema excelente de desenvolvimento de pessoas. Isso. Excelente. Você tem um sistema de captação de clientes confiável. Isso também é muito importante. Porque o cara que vai começar, lembrando, talvez no ramo de barbearia é diferente, mas talvez não. No ramo de educação, os nossos franqueados, bota aí 90%, não são do ramo educacional. Eles são investidores que têm um coração para isso, eles querem fazer. Obviamente tem a parte de missão, né, por ser uma escola cristã, mas são investidores, eles querem ver o dinheiro deles render. Eles têm que saber que, cara, quando eu colocar um barbeiro ali, ele vai conseguir atrair cliente. Então, essa captação de clientes é muito importante. Eu acho que talvez é a coisa mais importante. Na Legacy, o nosso
a nossa venda era muito agressivo. Muito agressivo. Porque a gente fala que nós somos uma escola cristã confessional. Já coloca a parte de muitas outras escolas. A gente vive num momento no Brasil em que a educação está indo para uma outra direção. Sim. Então, muitas pessoas estão procurando isso. Você fala que vai completar como excelência na educação. Não vai ser aquela escola cristã de esquina. Não, vai ser excelente. E aí você bota por cima a questão do inglês. Uma cultura intercultural, com várias aulas de inglês, um sistema de inglês muito forte. Então você bota esses três junto e nenhuma outra escola está fazendo isso. São os nossos... aquilo que... Os diferenciais. Exatamente. E a gente divulga muito forte isso. Muito forte isso. E com isso a gente comprova uma entrada, um fluxo muito grande de clientela, que já está prática. Cara, botou Legacy ali, o pessoal já sabe o que é, entendeu? Então, eu acho que sistemas são muito importantes. Você tem um sistema de captação de cliente, isso é uma coisa que só acontece no orgânico. Como é que tá essa parte para você? Porque eu sei que tem barbeiros que tem algum nível de sistema, agendamento, alguma coisa assim. Você trabalha com isso? Sim, vamos lá. Diante dos diferenciais que você me apresentou, eu pude pensar no maior diferencial que eu poderia oferecer para um franqueado, que é algo que a gente já está conversando aqui. A maior dor de um dono de barbearia é essa questão do quadro de equipe. Você vê que o seu pai citou a respeito de uma certa troca de barbeiros ali naquele ambiente, né? O tempo todo, trocando equipe. Então, você vê que muitas das vezes o cara, ele fica com essa pendência. E agora? Profissional para trabalhar. E agora? Profissional para trabalhar. Eu conheço outros barbeiros, outros donos de barbearia que estão sempre buscando pessoas para trabalhar. Então, como tenho essa área educacional de formação de barbeiros, você já tem os tenho como estar o tempo todo fornecendo barbeiros para os franqueados. Sim. Isso é bom. Então, esse é o maior diferencial de todos. Isso é muito bom. E por que ele é tão importante? Porque é a maior dor para o dono de barbearia que Legal. quer crescer. Legal. Então, eu acho que isso daí já, assim, já é muito. Mais até do que a captação de cliente. Por quê? A captação de cliente, boa parte dela vai acontecer no orgânico. Uhum. Principalmente por se tratar de algo de confiança. Já passou o tempo em que o homem ia para a barbearia para abaixar a quantidade de cabelo que ele tinha na cabeça e na barba. Hoje ele quer uma barba bem feita. Ele quer um cabelo bem cortado. Ele quer decidir qual é o estilo que ele quer, né? Então, tá até em alta, muito vídeo de visagismo e tal. Como que você quer, qual é a imagem que você quer passar, né? Por mais que tenham alguns extremos até engraçados com relação a isso, mas a ideia é essa. Não é só mais cortar o cabelo para abaixar. É essa questão de a minha imagem, o que eu quero. Então, isso necessita de uma confiança. Então, é muito mais fácil você que já confia no Lucas, no atendimento dele, no corte dele, sabe como sai o seu cabelo, sua barba, indicar para um primo, para um amigo, para alguém, falar, pode ir lá, que é bom. Uhum. É diferente dele ver um anúncio meu na internet. Uhum. É diferente dele pegar um panfleto meu na rua, apesar de que todas essas estratégias são válidas. Interessante. Em um aspecto, a barbearia é similar a uma escola, né? Porque quando a escola abre, quase todos os alunos que entram na escola estão saindo de uma outra escola. Eles estudam em outras escolas e decidem sair da outra escola e vir para a Legacy. Você abre uma barbearia nova, quase todo o primeiro cliente que você tem já cortou o cabelo em algum outro lugar. Sim. Então, como é que você facilita esse orgânico, né? Alguém fala com outra pessoa. Primeiro tem que começar por alguém. Primeiro tem que começar por alguém. Então, você tem que atrair. Se atrair mais rápido, o payback da nova franquia vai ser mais rápido. Então, é importante gerar, assim, eu não sei quantos clientes você precisa para manter vivo uma barbearia. Vamos supor que foi 150 clientes. Os primeiros 150 não vão... Se você esperar até o orgânico, vai demorar muito. Não, vai demorar. Você tem que ir Como é pra que rua. você pode Tem que ter um plano de acelerar isso? Tem que ter um né? plano de ação. Até porque, acho que vale a pena eu E falar. lembrar que vai tirar eles vão sair de outro lugar. Alguns estão fidelizados Já em outro estão lugar. adaptados. Tem que arrancar eles do competidor. Eu tenho alguns clientes, poucos, mas eles existem,
que a primeira vez que cortaram o cabelo foi na Hero e mantém lá até hoje, Sim. que são os bebês. Uhum. E, inclusive, a gente tem um certificado de primeiro corte que a gente dá pra esse bebê. Lindo. Ele tira uma foto com os pais amam essa parte, né? Mas essa captação é necessário um plano de ação. E esse plano de ação, um dos pontos que eu acho mais importantes é a panfletagem no bairro. Ah, sim. Por quê? Porque os seus clientes de preferência vão ser dali de perto. Como que você pega clientes de outros lugares? Normalmente, você vai oferecer vantagens que os outros lugares não oferecem. E envolve até começando antes da barbearia, como, por exemplo, a localização. Se a sua barbearia é mais perto do que a que ele frequenta, você já tem um ponto positivo. Verdade. Se é fácil de estacionar quando chega lá, sempre tem vaga, é um outro ponto positivo. Eu tenho alguns concorrentes de perto que, infelizmente, para eles, onde eles estão, é horrível para parar um carro. Não tem condição. Então, muito cliente chegou até mim porque me achou no Google, que é um outro lugar que você pode também colocar. Você pode não, você deve colocar a localização do teu negócio, porque as pessoas, quando pesquisam, te encontram. E aí ele vê, pô, eu passava raiva lá, mas aqui eu só chego rapidinho, sempre tem lugar e vai. Você pede para o seu cliente te avaliar no Google? Eu não pedia. Tem Isso pouco aí, tempo cara. que começou. Eu não pedia. Faz uma diferença Sim. enorme. Se você tem muita movimentação no seu Google, eles até te posicionam melhor. Então, Sim. exatamente. Sim. E todo mundo começa com o Google, né? Sim. Às vezes é Instagram, mas é mais Google. Então, Google também acho. Você tem um QR Code ali me avalia? Você Não tenho. Ó, isso Não aí. tenho. Faz um QR Code ali, depois que você cortou, a pessoa pagou, você se sente que foi bom, né? Se for ruim, esconde aquele QR Code. Cara, é muito bom. Eu pesquisei sobre isso, cara. E se você tiver ali um QR Codezinho, ou então aquele cartão, mano, um cartão assim, pô, aquele NFT, NFC, Sim. já aparece ali. Já aparece. 75% Porque tem que ser fácil. mais, 75% mais avaliações. E quando você tá ali na frente, cara, o cara não vai te dar 1 estrela. Ele vai te dar 5. Eu tenho um cara que tem uma loja um amigo que tem uma loja de serviços de consertar celular. Cara, ele tem quase 1.000 avaliações. Quase 1.000 avaliações. E ele anda com esse cartãozinho no bolso. Ele anda com o cartão Onde ele no vai, bolso. ele pede Por onde ele avaliar. vai, Onde é que faz um cartão desse? Cara, tem Mercado Livre? Isso aí eu preciso. Não, Mercado Livre não. Cara, pesquisa aí. Cartão NFC de avaliação no Google. Vai aparecer ali pra você. Mas mesmo Avalia sem card. isso, você pode fazer Avalia um card. cartão com QR Code e você vai QR Code também atingir resolve. o mesmo objetivo. Mas vale muito. Sim. Todo corte, você devia apresentar pro cara, ó, avalia a gente no Google. Tá bom, depois eu faço. Não, você pode fazer agora. Aí você faz assim, ó. Faz aí. Cara, mas assim... o cara pode até sentir um pouco mal de início, mas passa, mano. Isso aí passa. Não, tem que fazer. Mas E aí, isso vale a daí, pena. cara, pra alguém que tá querendo franquear, são coisas que um cara interessado vai olhar, porque ele vai pesquisar, porque ele vai Sim. botar dinheiro. Como é Sim. que tá no Google? Como é que tá Sim. online? É. Ele vai olhar. Como eu falei pra vocês, é o meu ponto mais fraco. Mas essas coisas são importantes. Até para depois franquear. Se um futuro franqueado está pensando em investir, eu não sei quanto é abrir uma barbearia, mas ele vai olhar. Se você tem 1.000, 2.000, 3.000, 5 estrelas, ele vai falar, esse cara aqui já é outro nível. Porque marketing tem tudo a ver com a percepção que as outras pessoas têm de você. Sim. Você é bom, mas se as pessoas não sabem, têm essa percepção, você perdeu, assim, muito do seu valor de expansão, né? Sim. Muito bom, muito bom. Que outra pergunta você tem aí pra gente? Acredito que vocês já falaram, mas como é algo novo pra mim, né? Eu queria saber como que eu posso potencializar ao máximo essa questão do acesso das pessoas aos 2 cursos online que eu lancei. Exatamente. Porque Então- só pra completar, como o senhor falou, não é só ser bom, é as pessoas notarem que é bom. Quando eu abro o curso e mostro para alguém no meu telefone ou no computador, tá quase que uma Netflix da Hero, dividido por módulos, muito fácil, muito intuitivo, um conteúdo robusto, são 6 módulos cada curso, com a videoaula, com os slides, e
assim, para as pessoas terem essa noção, né? Como é que eu facilito o acesso delas para elas entenderem o valor que isso tem, para um barbeiro entender, né? Então, primeiro, antes de falar sobre isso, dá o pitch desse curso. Então, você faz o curso presencial no Dream Center ou então na sua loja, que é o básico, é tesoura e tem que ser presencial, né? Porque tem a ver com o manuseio das suas mãos. Mas o curso online são cursos mais teóricos. Me dá o pitch. O que são esses dois cursos? O que você ensina? Então, eu criei uma maneira do profissional entrar na profissão e ter um crescimento de carreira. Não ficar só cortando o cabelo e fazendo barba. Né? Ele aprende o 2.0 ali, químicas e tal, tudo isso presencialmente. E depois, no online, que eu quis alcançar o máximo de barbeiros que eu pudesse. Por isso eu fui para online. E por que barbeiros? Porque eu tive essa crise lá atrás. Então eu acredito que outras pessoas que estão aí anônimas já tiveram também, ou outras podem vir a ter. Então eu já quero até, como uma forma de ajudá-los a não passar por isso, que eles tenham também acesso a esse crescimento como profissional. Então eu criei mais 2 cursos online, que um é o Barbeiro Instrutor, que é para poder ele fazer o que eu faço aqui na ONG, o que eu faço lá no particular, que é o que eu ensino para pessoas que não são da área a se qualificarem para a área, a conseguirem essa profissão. E com isso eu monetizo, eu estou ganhando dinheiro com isso, dando aulas. Né? O Lucas foi meu aluno lá particular, está lá comigo trabalhando até hoje. E ele era de uma outra profissão, ele trabalhava na recepção de um curso de inglês, jogou tudo pro alto e tá lá, melhorou de vida. E alguém pode fazer o seu curso 2 e 3 sem ter feito o seu primeiro? Ou seja, qualquer pessoa que entrar na internet, você está vendendo a qualquer pessoa da internet? Ou você só vende aquelas pessoas que fizeram o presencial com você? Não, aí é que tá. Qualquer barbeiro profissional pode comprar os meus 2 cursos online. Qualquer barbeiro. E qualquer pessoa que está pensando em entrar para a área de barbearia pode comprar a minha apostila online, que é a apostila que eu uso para os alunos do primeiro curso, que é o presencial. Mas às vezes ele está aprendendo com um amigo, aprendendo, né, da maneira que ele tem condição. Um cara de qualquer lugar do Brasil. E ele não tem acesso a mim. Mas ele vai ter acesso a essa apostila, onde vai dar base teórica para ele a respeito desse início da profissão. Mas os cursos online, eles são exclusivos para barbeiros. Eles não precisam necessariamente ter estudado comigo. Se ele já é barbeiro, ele vai pegar esse curso de barbeiro instrutor e vai aprender perfeitamente a como se tornar um instrutor. Então, vamos falar sobre potencializar essas vendas. Maica, talvez você saiba melhor, você já vendeu muita coisa online, você tinha uma empresa disso lá nos Estados Unidos, não de serviço, mas de produtos. Mas, para mim, a venda online é uma venda que precisa de um gatilho emocional. Né? Então, muitas vezes, você tem que primeiro convencer a pessoa de que você é alguém de sucesso e que eles podem seguir os seus passos e ter um sucesso similar ao sucesso que você tem. Então, muitas vezes, o funil de venda, que são uma série de vídeos gratuitos, um e-book gratuito, alguma coisa assim, vai afunilando as pessoas e levando as pessoas a comprar a sua história de vida. Sim. Onde você fala assim, puxa, eu comecei desse jeito. E aí a pessoa pensa assim, cara, eu tô desse jeito agora. Aí você fala assim, eu fiz isso e olha onde eu cheguei agora. Né? E aí as pessoas falam assim, puxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Aí você vai dando a eles um curso grátis ou um e-book grátis e aí eles vão comprando e fidelizando o coração emocional deles à sua história. Aí você tem 100 pessoas assim, 10 dessas pessoas vão comprar o seu primeiro curso. Aí você vai funilando, aí você tem um segundo curso e você vai levando as pessoas ao ponto, puxa, você pode ser instrutor com esse curso, aí ele se torna o curso. Agora, se você quiser franquear, tem um negócio, aí você vai levando cursos e cursos mais específicos para que eles possam ir chegando mais perto do seu nível de sucesso. É isso, Maica, que você... Eu acho que você fala sobre vender um curso.
Eu acho que uma pessoa que vai investir dinheiro em educação só vai fazer se ele confiar em você. Só vai fazer se ele já te conhece. Ou se ele ouviu falar de você de alguma outra fonte. Então, geralmente essas pessoas que vendem cursos já são famosas. Sim. Então, eu acho que você tem que investir em contação de história, gratuito para as pessoas. Eu acho que você tem que investir em as pessoas entender quem você é, você, Felipe. Você. Eu acho que ter a loja é legal, você precisa ter um perfil da loja, mas eu acho que para vender para pessoas é só por confiança. Então, e você está atingindo onde você trabalha, e você está atingindo a clientela. Mas o cliente não é o mesmo, é um outro tipo de cliente. Esse outro tipo de cliente está em Paraná. E ele está chateado porque a barbearia não está funcionando. Ou ele está chateado porque ele não está conseguindo fidelizar cliente. Ou ele está chateado porque tal e tal e tal e tal e ninguém ajuda ele. Esse é o seu cara. Mas praticamente, Felipe, se você não aparecer no Reels dele em Paraná, ele não vai te encontrar. Então, assim, eu acho que esse é o caminho para você alavancar. Além disso, você vai ser muito devagar. Por quê? Ótimo, você está ensinando pessoas. Eles estão se formando barbeiros. Essas pessoas podem comprar de você. Sim. Ótimo. Só que a gente está falando de 2 anos e você formou 75 pessoas. Não vai fazer uma diferença na sua vida. Sim. Você tem que puxar pessoas que estão com dor que você nunca teve contato físico com essa pessoa. Sim. Eu acho que essa é a solução. Branding pessoal. Eu acho que essa é a solução. Mas como é que você gera um branding pessoal para a área de barbearia? Né? Porque... Contação de história. Contação de história. Contação de história. As pessoas acreditaram no meu pai porque ele já é pastor. Eu tô falando em relação a legacy. Sim. Porque ele já era pastor. Porque ele é cristão. Ele tem certeza que vai ter os princípios cristãos dentro da escola. Confiança. Sim. Ok. As pessoas... ele já era dono de escola antes. Então ele já fez isso daí em uma outra vez. Ele teve outras empresas. Então ele é um empreendedor. Então com isso as pessoas confiaram nele. Confiaram na pessoa dele. Tanto que todas as vendas de franquia que tiveram era tudo pastor e era tudo amigo. No início. No início. Agora mudou. Agora tá mudando um pouco. Mas no início era tudo isso. Eu acho que isso veio porque ele conta a história. Pelo menos para essas pessoas. Quanto mais pessoas você conta a sua história de vida, porque você tem uma história de vida de verdade, Felipe. Você tem uma história de vida impactante. Você tem. Você passou por baixos, você aprendeu muito, você investe em pessoas. Isso é tudo atributos Sim. Que as pessoas vão ter uma confiança mais alta em você. Só que essa história precisa chegar a mais pessoas. Sim. Precisa chegar. O único ponto que, quando você estava falando, com relação às pessoas te verem, eu estava assim e agora eu estou assim. Dentro do trabalho que eu posso mostrar, ele está até dentro do outro curso, que é o Barbeiro Empreendedor. Lá no início do curso já mostra eu abrindo a loja sozinho e depois eu numa equipe com 5 barbeiros. E aí eu já começo com exatamente isso, como sair disso para isso, né? Mas, cara, já agregou bastante essa questão dos pontos que vocês trouxeram. Principalmente esse último ponto agora, com relação, enquanto você falava, eu tive uns flashes aqui, né? Uhum. Dos momentos em que eu passei, esses momentos um pouco mais difíceis, momentos onde você pensa em desistir, mas que você superou os obstáculos. Uhum. Inclusive, Felipe, estamos terminando aqui, mas fala ali para a pessoa que está nos assistindo. De repente, essa pessoa está pensando assim, puxa, qual o próximo passo? Parece que eu estou assim, atingi um patamar na minha vida
e ele está escutando a sua história e está pensando, puxa, talvez talvez eu pudesse aprender essa nova profissão de ser barbeiro. Que conselho você daria para o ouvinte ali que está assistindo esse YouTube agora? Olha, o conselho é que, independente da situação que você esteja, você não deve desistir. Essa não é uma opção. Ainda que você tenha que mudar a rota e mudar de novo e mudar de novo, desistir não é uma opção. E com relação ao ramo da barbearia, cara, é um excelente ramo. Foi um ramo que me deu condição de morar bem, comer bem, ter um bom carro, estar me estruturando para poder assumir uma família, né, que gera despesa, uma despesa familiar. Pra caraca. E é a nossa responsabilidade, né? É. Não tem essa de, vamos... Não, assume a bronca, você é homem. Assume o que tiver que assumir e vai para cima. E essa cobrança toda, a minha profissão me deu condição de estar nesse patamar. Então, os meninos lá são casados, têm filhos. O Pedro tem uma filha, o Lucas tem uma filha, e todos eles estão conseguindo dar conta da sua vida dentro dessa profissão. Então, é uma profissão que, sim, vale muito a pena. E se você já é barbeiro e está estagnado na profissão, cara, eu te aconselho a dar uma olhada nesses 2 cursos online, tanto no Barbeiro Instrutor, que me trouxe a possibilidade de ganhar um dinheiro que eu já não ganhava dentro da loja, com os alunos. Hoje ainda eu cobro 2.000 em cada aluno que vai começar do zero. Ele chega lá para estudar comigo, são R$2.000 por aluno. Sim. Então 10 alunos já são R$20.000. Então o cara que é barbeiro, que tá ali cortando o cabelo, tá cobrando R$50 num corte. Ele pensar que em um aluno ele faz R$2.000, eu considero bem interessante. Sim. Né? Eu considero bem interessante. E o outro curso que você pode agregar também é o Barbeiro Empreendedor, onde você pode pegar e ver se os pontos da tua barbearia estão batendo com os pontos onde eu falo no curso que dão a característica de empresa, se você está devendo muito ou se você está se enquadrando. Porque ali você vai ter esse nivelamento do que você precisa melhorar ou não. E coisas que eu acredito que o cara que está incomodado não está fazendo e por isso não está tendo resultado, ele vai ter acesso ao que fazer para ele fazer e ter esse resultado de crescimento. Para que ele não pense, como eu já pensei lá atrás, em sair da profissão, trocar de profissão, mas sim em crescer, formas de crescer dentro da profissão. Fantástico, fantástico, fantástico. Maica, algum conselho que você daria ao Felipe ou então aos nossos ouvintes aí, para terminar aqui? Não, achei o papo muito interessante. Eu acho que vão ter muitos barbeiros que sentem essa dor. Então, eu tenho certeza que esse curso vai ser muito bom para muitas pessoas. Eu acho que a gente consegue colocar na descrição, né? Talvez você passe o link, depois a gente coloca ali na descrição. Sim, a gente coloca na descrição o link direto aí para os seus cursos. E aí, um prazer conversar com você, Felipe. Obrigado, o prazer foi meu. Gente. Maravilha, maravilha. Felipe, de novo, Felipe aqui, uma história incrível de vida, mas além disso, alguém que conseguiu conectar a profissão dele com uma missão de vida, que eu acho que é por causa de Deus, é reconhecimento de Deus, uma missão de não só ter a sua loja, mas de ajudar outros a terem, ajudar outros a desenvolverem uma profissão. Então, fantástico. Obrigado, Felipe, por estar aqui. Obrigado, Maica, também por estar aqui. Queridos, nós estamos terminando aqui o nosso podcast. Mas hoje eu quero dar um presente para você. Hoje a gente quer terminar o podcast sorteando alguns presentes aqui para você. Nós temos aqui a Milena, que vai trazer aqui o presente direto aqui para mim. Vem cá, Milena, olha só. Obrigado. Esse presente é um livro que eu escrevi, Fé para Viver o Impossível. A gente vai sortear 5 desses. Então, se você tiver interesse, quer ganhar um desses livros, é um livro fantástico. Conta a história e a base bíblica e fala sobre fé, baseado na experiência que está no filme Fé para o Impossível. Se você quer ganhar esse livro, escreva ali nos comentários. Escreve o quê? Fé para viver o impossível? Pronto, fé para viver o impossível. Fé para viver o impossível, tá? Se você escrever isso ali, a gente vai escolher, vamos passar vocês sortear 5 desses livros
para entregar para vocês. E se você tá no Spotify, dá um pulinho ali no YouTube. Isso aí. E participa também, né? Se você está assistindo pelo Spotify, vai para o YouTube, bota um comentário ali para você ser sorteado também. Pessoal, muito bom, sempre uma honra falar com vocês. Sempre Fala Líder, quarta-feira, no Spotify, 10 da manhã e também no YouTube. Compartilhe com outras pessoas. É tudo para desenvolver liderança na nossa vida. Até a próxima.